Romanos capítulo 12, nós vamos ler esse capítulo em uma condição, em um contexto específico. Preste atenção, nós colocamos como tema, como decreto do ano 2026, alinhamento. E você pode passar ali naquela parede, ali na saída, e você vai ver um banner sobre alinhamento. Alinhamento é a palavra grega catartismos, significa reto alinhamento, significa aperfeiçoamento, como está na versão em português da maioria de nós, significa colocar todos alinhados. E esse é o propósito de Deus com a vida da igreja local. A igreja local não é o lugar onde eu frequento de vez em quando, ou eu assisto o que eu gosto. A igreja local é o lugar de comunhão, para que sejamos todos aperfeiçoados, para que sejamos todos alinhados, para que as características pessoais minhas como pastor ou como líder sejam mesmo tratadas pelo Senhor e alinhadas com o seu reino e alinhadas entre nós, irmãos, uns aos outros. O propósito da vida da igreja não é uma carência que eu resolvo emocionalmente, ou a igreja promete que vai ter uma bênção financeira. Não, o propósito da igreja local, segundo a palavra do Senhor, é que todos nós sejamos aperfeiçoados. E essa é a palavra catartismos, que também é traduzida por alinhamento, com mais profundidade do que aperfeiçoados, que é muito genérico. Alinhamento diz, aperfeiçoados como? Até que todos estejam alinhados. Comunhão, cada um no seu lugar, cada um cumprindo o seu propósito, o seu chamado, cada um complementando um ao outro na interdependência. Isso também se estenda e seja real na nossa vida, família, casamento, trabalho, sociedade. Esse é o propósito do Senhor. E nós estamos estudando sobre isso desde o final do ano passado. O que é alinhamento, por que tomamos esse tema como decreto do ano. E se você for lá nos últimos 4 domingos, no site, no canal do YouTube, você vai ouvir essas ministrações. Nós já vimos também sobre o que é comunidade, biblicamente o que é comunidade. Semana passada eu ministrei sobre o que é uma expressão que o Senhor tem nos dado e feito construir para ensinar sacerdócio primogênito. O que é uma igreja que é levantada por Deus para iniciar coisas que são distintas. Não são melhores do que outras igrejas, mas são específicas, são distintas. E quais são os passos, os desafios, as estações que nós enfrentamos por sermos sacerdócio primogênito? E tudo isso visa que a gente entenda mesmo quais são os pontos que Deus está trazendo para que sejamos alinhados. E nesse contexto, nós temos, primeiro, início de fevereiro, um encontro chamado Encontro Ministerial. Dias 5, 6 e 7. Quinta, sexta e sábado. Quinta-feira, 20 horas, sexta-feira, 20 horas, sábado, 18 horas e domingo, encerrando aqui no domingo, às 10 da manhã. Em que nós vamos chegar a esse lugar, já que estamos entendendo que somos uma comunidade, sacerdócio primogênito, para viver um alinhamento, e que serviço é culto, e culto é serviço, serviço é adoração, adoração é serviço, nós entendermos nossos dons. Quais são os dons que Deus deu a você? Quais são as habilidades? Quais são as características? Por isso nós já estamos vindo desde o ano passado estudando a personalidade de cada membro. Quais são as características da minha personalidade? Isso vai ficar muito claro para você nesses encontros. E eu estou convocando você a estar presente. Muda a sua agenda, faz o seu esforço, abre mão de várias coisas. Não importa qual o valor dessas coisas, abre mão de tudo, porque você vai estar recebendo do Senhor algumas características, alguns ensinos, algumas porções
que dizem respeito a quem você é, por que você é assim, como Deus te fez e qual o propósito de Deus na sua vida enquanto caminhamos nessa terra. E esse propósito se potencializa em Cristo. Sem Cristo isso é impossível. E há uma expressão que nós vamos estudar muito sobre ela daqui para frente, que é dons redentivos. Quais dons Deus deu a você? Quais habilidades, quais características Deus deu a você? Aonde as coisas ficam travadas, não prosperam, não frutificam, porque talvez essas características estão mal utilizadas, ou não são conhecidas, ou não foram capacitadas, não veio conhecimento, não veio ensino. E aí andando a vida inteira, usando uma ferramenta equivocada, a gente acumula desgastes, danos, cansaços, prejuízos, e às vezes eles prendem algumas pessoas para o resto da vida, só porque alguém no reino de Deus, na vida do corpo de Cristo, na ministração da palavra, não entendeu como Deus o fez, quais características estão ali e como usar essas características para o Senhor. Não é como eu cooperar com a igreja, é como eu ser um ministro de Deus, no dia a dia, na segunda, na terça, na empresa A, B ou C, na profissão A, B ou C, ou no evangelismo, ou no pequeno grupo, ou no tempo de adoração, ou no tempo de lazer. Como eu atuar como filho de Deus, autoridade de Cristo em todas as circunstâncias da minha vida. Então eu quero incentivar você, convocar você a participar desses encontros. Quinta-feira, dia 5, sexta-feira, dia 6, sábado, dia 7 e domingo, dia 8, vai ser o encerramento aqui no culto. Isso tudo está dentro do capítulo 12 de Romanos. E ao ler o capítulo 12 de Romanos agora, eu quero convidar você a pensar nesse contexto, nesse cenário. Eu estou não apenas ouvindo uma mensagem domingo de manhã e assim esperando que Deus abençoe, que eu consiga pagar as contas dessa semana. Graças a Deus, Deus me respondeu. Tomara que seja isso mesmo, que todos nós paguemos todas as contas dessa semana. Mas é muito mais do que isso. É muito, mas é muito mais do que isso. E eu não vou gastar a minha vida tentando só pagar as contas. Alguém vai pagá-las por mim. Eu quero gastar a minha vida me ocupando daquilo para o qual eu fui criado e colocado nesta terra. E sem conhecimento o povo perece, mas com conhecimento, e em grande parte autoconhecimento, eu posso me alinhar. Se eu não me alinho por não ter conhecimento, alguém vai governar sobre mim. E muitas vezes, para muita gente, quem governa é a sorte. Quem governa é se o parente der oportunidade, se alguém for misericordioso e... Não, quem governa sou eu. Quem governa é você. Eu não concordo com isso, porque quem governa é o Senhor. Ah, sim, Ele é o soberano. Mas nessa terra, Ele não entra onde sou eu que faço. Senhor, eu não quero ser independente, autossuficiente, mas eu quero entender qual é a minha responsabilidade. Sou eu que exerço fé. E fé não se exerce sem conhecimento. E eu quero conhecer. Eu quero conhecer a Tua Palavra, eu quero conhecer como o Senhor me fez, eu quero conhecer quais são os dons, eu quero conhecer quais são os projetos do Senhor para a minha vida, porque eu já estou cansado de pedir que o Senhor abençoe os meus projetos. Eu quero mergulhar nos Teus projetos, porque os Teus projetos já têm motor, combustível, trilho, destino, vitórias. Eu quero mergulhar nos Teus projetos.
Eu quero uma vida nesse ano de 2026 de muitas vitórias, de muitas mudanças, de muita frutificação. Esse é o contexto de Romanos 12. Agora leia na sua Bíblia, Romanos 12. Cada Bíblia tem uma versão com palavras diferentes, mas você vai percebendo que o texto é o mesmo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto inteligente. Não é um culto cheio de emoções ou de misticismos ou de enganos, de equívocos ou então coisas vazias. Não, é um culto inteligente. Isso é o que Paulo está dizendo. Eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis a vossa dimensão física, vosso corpo, por sacrifício vivo. Não faça com que as questões terrenas sejam algo independente das questões espirituais. Santo e agradável. Versículo 2: e não vos conformeis com este século. Não tomem a mesma forma do mundo, do século, da razão, do que dizem as ideologias, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 3: porque pela graça que me foi dada, Paulo está dizendo, eu recebi uma porção de graça. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Humanamente falando, pensar a meu respeito além do que convém é imediatamente me achar. Pensar a meu respeito além do que convém, eu raciocino, você raciocina imediatamente, fala assim, eu não posso ficar me achando o cara. Mas não é isso que está escrito. Eu posso me achar e ser alguém humilde, aquietado, acomodado, não interfere ninguém, não. Eu posso, e ainda assim estar me achando além do que convém. Porque o texto traz em si mesmo a resposta. Me achar além do que convém significa pensar de mim fora da medida da fé. Qualquer coisa, eu não sirvo para nada, eu não tenho, eu sou tão fraquinho, isso é se achar além do que convém. Nos acharmos além do que convém não é só nos acharmos o cara, especiais, os certos, não. Tudo que eu penso a meu respeito, fora de uma porção de medida da fé que Deus deu a todos, é me achar o cara. É problemático, é isso que o texto está dizendo. Não pense a seu respeito algo que não está na porção de fé que te foi dada. A outra coisa que a gente pode já extrair daqui desse primeiro versículo, desse primeiro pedaço, é: Deus me deu uma porção de fé. É possível que ela esteja entupida, entulhada por todos os pensamentos, sentimentos, feridas, mágoas, histórias, frustrações, decepções, o mundo, o governo, meu tio, meu pai que fez isso, meu irmão que fez aquilo. Não, é possível que a gente esteja entulhado de coisas e não veja a porção de fé que nos foi dada. Mas quando eu vou para a palavra, quando eu começo a ter conhecimento do que a palavra diz a meu respeito, eu começo a entender quem eu sou em Cristo Jesus. E a porção de fé que me foi dada começa a fluir. E agora eu não penso de mim que eu não presto, que eu não valho nada, muito menos eu deixo alguém fazendo alguma coisa que me faz sentir inferior. Não, eu sei quem eu sou. Eu não acho que eu sou melhor que todos.
Eu não quero pensar além do que eu devo pensar de mim, mas eu também não vou pensar que eu sou coitado, ninguém... Não, eu quero pensar a meu respeito aquilo que foi colocado em mim por uma porção de fé que eu só vou conhecer se eu for para o altar do Senhor. Esse é o propósito, nisso nós estamos buscando alinhamento. E o texto continua dizendo, versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Só voltando no versículo 4 para a gente fazer uma comparação e uma aplicação. Você poderia ler assim, porque assim como numa só família temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos uma família em Cristo, membros uns dos outros, mas em família cada um é para um canto, cada um é para um lado, cada um tem um jeito, e geralmente tem atritos, tem problemas, e essa é a forma que o diabo ciranda com famílias, para deixar atritos, deixar mágoas. Senhor, eu quero uma mudança na minha família, porque o que o Senhor está dizendo é que Ele me pôs em uma família para sermos um só, e cada um tem dons, funções específicas, mas eu estou atolado de problemas familiares, mágoas, tristezas, correrias, cada um para um canto, cada um para o lado, e a gente nunca se uniu para que os dons dados a cada um complementem um ao outro. A gente está sempre evocando assim, e você acha, só porque agora você fez o seu curso, o meu não presta, só porque agora você tem isso, a gente vai para os atritos em família. Senhor, eu quero na minha família, eu quero essa verdade, um alinhamento, eu quero ver os dons de cada um dos meus irmãos em família se complementando, interdependência. Mas isso é para a igreja, isso é para o corpo de Cristo. Versículo 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Diferentes dons. Portanto, aqui nessa manhã, seja aqui nesse auditório, seja os que estão assistindo pela internet, nós temos em cada pessoa uma porção de fé e uma porção de dons de elevadíssima importância em cada um. E o alinhamento funciona porque todos estão na interdependência, na comunhão. E o que Deus vai fazer, faz porque tem uma porção de potência, de poder, de habilidade, de dons em cada um. E o conjunto do corpo opera. Não é apenas um. Eu repito, vou repetir isso aqui a vida inteira. A igreja não chegou até agora, 21 anos, com todas as coisas que você pode reclamar, ou observar, ou se indignar, ou admirar, por conta de uma pessoa. É fruto de todos nós. Pode até ser que eu, como pastor, com algum defeito meu, já tenha estragado muita coisa, mas é impossível alguém pensar que eu sou o responsável pelas coisas lindas, frutíferas que brotam aqui. Só brotam porque tem muitos irmãos atuando com seus dons. Isso que o Senhor quer para nós, por isso Ele traz um texto como esse. Ele quer que eu e você entendamos, todos nós temos, segundo a graça que nos foi dada, segundo a porção de fé, dons, como vimos lá no versículo 2, no versículo 2, o Senhor diz assim, versículo 3, a porção de graça que me foi dada, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Todos nós temos uma porção, e às vezes essa porção está guardada, escondida, mofando em algum lugar, ou enterrada por problemas, dificuldades, feridas, sentimentos, ego, deturpações do próprio pecado da nossa natureza. E eu não quero isso, Senhor. Eu quero um alinhamento, eu quero entender quem eu sou. Eu não quero focar em resolver meus problemas, que Deus resolva a minha vida. Eu quero focar no que está enterrado, e eu vou lá embaixo, e eu vou trazer para cima o que ficou enterrado. Essa porção de fé, essa porção de dons, de habilidades. Por isso nós estamos estudando, para que isso nos faça alinhar.
E cada um, seja aqui na igreja, seja em família, cada um possa produzir o fruto compatível com o dom que recebeu. Diga para você: eu recebi dons. E eles não vão ficar entupidos, enterrados. Você só repetiu o que eu falei. Você só fez mecanicamente o que a igreja faz. Esse negócio é chatura. O pastor fica pedindo repetir as coisas. Isso realmente não tem valor nenhum, irmão. Agora, fale você mesmo para você. Você entendeu o que eu disse até aqui? Fale para você. Fale, declare. Versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons. São diferentes, irmãos. São diferentes. Então, se eu for fazer algo que é X, e o Marcos fizer algo que é X, o dele vai sair de um jeito, o meu vai sair de outro jeito. Isso não significa que eu sou melhor do que o Marcos, ou que o Marcos é melhor do que eu. Cada um tem diferentes dons. Então eu preciso me alegrar com o jeito que o Marcos fez, a mesma coisa que eu fiz de outro jeito, porque é o jeito dele. Dons, da mesma forma em família, irmão, pai, mãe, filho. E a gente vai aprendendo a lidar uns com os outros, a gente vai se afinando, a gente vai se polindo, a gente vai se complementando, e a gente vai entendendo, são diferentes dons, e esses dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí Paulo continua dizendo, primeiro dom, profecia. Você está acompanhando o seu texto? Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, está ministério na sua palavra? Se ministério, sabe o que é ministério? Algumas traduções trazem termos que às vezes não são tão evidentes. A palavra ministério aqui em português pode ser tudo, mas no original é a palavra diaconia, serviço. Então quando se fala ministério, fala de servir. E não é só servir na igreja, na escala, é servir o parente. Já vem o meu cunhado, o que ele está querendo de novo? Vai pedir alguma coisa, Eu estou pronto para servir. Algumas vezes a gente serve dizendo não, e é o Espírito quem dá graça para isso. Algumas vezes a gente serve dando um dinheiro, e é o Espírito que dá graça para isso. Eu quero aprender a servir, porque aqueles que têm dons segundo a graça, dons de profecia, precisam aplicar a fé. Aqueles que têm ou vão aplicar ministério, serviço, dediquemo-nos ao servir. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Nem todo mundo tem a graça de ensinar. E quando a gente está diante de alguém que tem a graça de ensinar, essa pessoa nos ajuda a trilhar um caminho de raciocínio que chega ao aprendizado. Nem todos têm isso. E não é problema um ou outro não ter esse dom. Ele vai ter outros dons, mas alguns têm o dom de ensino. E seja no corpo de Cristo, na vida da igreja, seja em família, seja... Não, pastor, em família, Deus me livre, ninguém quer saber. Olha, a Bíblia inclusive diz assim, ó, o profeta não tem honra na sua casa. Lá ninguém quer me ouvir, ninguém... Eu quero ser alguém que desenvolveu por fé a graça de Deus de ensinar, e dentro da minha casa, eu também vou ser alguém que ensina. Eu quero, Senhor, eu quero crescer nos dons que o Senhor me deu, lá na minha empresa, e na minha empresa eu já sou tido, talvez eu esteja dando mau testemunho na minha empresa, talvez eu tenha dado mau testemunho na minha casa, na minha vizinhança, então já tem algumas pessoas com um atrito ferido, assim, com uma coisa assim, que eu não aguento o sujeito, eu não aguento, ele é... E aí realmente é impossível ser alguém que transmite ensino. Mas eu quero a sua obra em mim, porque se eu tenho o dom de ensino, assim como Paulo diz assim, ensine, esmere-se no fazê-lo. Versículo 8, o que exorta, tem um dom de exortação. E igreja evangélica, tem muita gente que ama esse dom, porque eu falo mesmo, está errado eu falo, Deus me mandou exortar, por causa da ideia religiosa de que exortação é apontar o problema, o pecado. Exortar é levantar alguém. Se eu estou te olhando só
do meu ponto de vista, e meio assim, encasquetado, às vezes até incomodado, invejado, eu vou sempre querer te apontar, mas se eu vivo interdependência, eu falo assim, que coisa linda Deus te deu, isso e isso não está coerente ao que Deus te deu, mas olha, eu te levanto, eu te exorto, eu te abençoo, eu te aconselho, eu oro com você, eu invisto em você, eu apoio, para que vivamos em unidade, em alinhamento. O que ensina, esmere-se no fazer, o que exorta, faz-o com dedicação, o que contribui com liberalidade. Esse dom, contribuição, geralmente é tido por nós como alguém que tem dinheiro, e tudo que fala assim, ô Daniel, dá para você investir nesse negócio aqui? O Daniel vai lá e tira um dinheiro e investe. A gente está precisando de uma coisa, pede Daniel. Daniel, você tem o dom de contribuir, Daniel, você que tem o dom de contribuir. A ideia que a gente tem é sempre de finanças, e se quiser fazer, pode continuar fazendo, Daniel, viu? Obrigado. Mas, quando a Bíblia traz algo, ele não traz algo redutivo, ele traz algo sempre expansivo. Então eu não posso reduzir isso a só o fato de alguém que tem dinheiro, é rico e contribui. Não, nós estamos falando de uma série de coisas. O dom de contribuir é aquele que o tempo todo vê como pode participar. Como? Compartilha o que tem. Compartilha o que tem. A casa, o alimento, o conhecimento, a graça, a força do braço, dom de contribuição. E não tenha dúvida, envolve recursos materiais. Mas é mais do que ter para dar, diz respeito a uma forma de pensar. Eu estou sempre pensando que eu posso contribuir. Eu estou sempre pensando que eu posso apoiar. Eu estou sempre pensando, tem um jeito de eu ajudar, tem um jeito de eu participar. Dom de contribuição, que o faça com diligência. E por último, quem exerce misericórdia, que o faça com alegria. Pessoas que têm dom da misericórdia. 7 dons. Quais dons você tem? Eu saltei o que preside, isso mesmo. Dons de governo. Tem pessoas que não têm o dom de governo. Fique no seu lugar. E ouvindo o pastor falar assim, até parece assim, ele me humilhou. Eu não valho nada. Eu não posso. Não. Qual é o seu lugar? Um outro dom de igual valor em relação ao dom de governo. Dizem os estudiosos que dom de governo envolve cerca de 5% das pessoas ao redor do mundo. Mas é claro, Deus é perfeito. Se foi Deus que fez, estabeleceu e dividiu as porções de dons assim, como é que ele daria dom de presidir para 55%? Para 95%? Dom de presidir é para 5%. Dom de executar, executivos, é para algo em torno de 15% das pessoas. Dom de operar, 80% das pessoas. Por quê? 80% das pessoas serão conduzidas por quem executa. E os que executam serão conduzidos por alguns que são de governo. Como é perfeito, como é lindo, como é inteligente o que Deus faz. E eu posso passar a vida inteira brigando contra isso. Eu quero. Não, de repente, não é isso. E o Senhor levanta pessoas com dom de governo. E ainda que não nos tenha sido dado um dom de governo, o Espírito Santo vem. Aí nós vamos estudar sobre os 9 dons do Espírito. O Espírito Santo vem e tem uma manifestação dele que se chama palavra de sabedoria, ou palavra de conhecimento também, outro. E eu não tenho o dom de governo, pode ser que seja assim, eu sou só um funcionário, ou tem alguém na minha família que tem o dom de governo, ou eu não sou o pastor principal da igreja, eu não tenho o dom de governo, mas eu tenho algum outro dom, e em todas as circunstâncias, eu preciso do Espírito Santo, me fazendo governar sobre algo, minha gaveta que seja.
minha pasta de e-mails, minha lista de WhatsApp aqui, que eu já não aguento, tudo é bagunçado, eu preciso governar. E tem um dom que se chama o dom de presidir. E eu preciso de sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria para como eu vou conduzir isso aqui na minha casa. Pode ser a cozinha, a despensa, pode ser o pouco recurso que eu tenho, e eu tinha que fazer tantas coisas com esse pouco recurso. Me dá a palavra de sabedoria. Quando nós começamos a conhecer as Escrituras de verdade, nós começamos a ter recursos para governar a vida. E nos contextos mais variados que vivemos, Deus traz alguns para governo. Que coisa maravilhosa, eu não preciso me preocupar. Alguém preocupou-se com isso, alguém cuidou disso, e eu venho só desfrutar. Todos nós, inclusive os governantes, precisam de instâncias em que ali ele não é o dom de governo, outros estão governando. Isso não me afeta, isso não te afeta, isso não nos menospreza. A nossa cultura pode ser assim, mas não é você que faz isso. Qual que é? Você está achando que você... A gente está sempre sendo atacado, a gente está sempre sendo... Não, Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus dons. O Senhor está me fazendo ser cada vez mais frutífero nos meus dons, e eu quero estudar sobre isso. Porque são chamados esses 7 dons de dons redentivos. A palavra ou a expressão, o adjetivo redentivos, nos faz pensar em que esses dons geram redenção. Mas não se trata disso. Só o sacrifício de Jesus Cristo, a pessoa de Cristo e seu sacrifício, produz redenção. Só um arrependido que ouviu o Evangelho e creu, vai para a cruz, recebe redenção. Mas então por que os dons são chamados 7 dons redentivos? Porque eles estão em nós. Mas o pecado deturpou todas as coisas. Para muitos que têm porções como essas, porque Paulo diz que tem, foi Deus que disse que tem, estão aí em você. Para muitos, são os motivos de problemas. Porque o pecado corrompeu a tudo e a todos. O pecado destruiu a tudo e a todos. Mas quando Cristo entra para governar nossa vida, a redenção entra, esses dons também são redimidos, restaurados. E ao invés de ser só para ganhar dinheiro, ao invés de ser só para trazer confusão, ao invés de ser a sombra, a aflição, a angústia, a mágoa, ou então a baixa autoestima de alguém, ele se torna algo absolutamente frutífero, por causa de Cristo e da redenção de Cristo em nós. Nós vamos estudar isso com profundidade nos dias 5, 6, 7, 8. Com um propósito específico, você vai passar um ano vivendo experiências de frutificação. Em muitas circunstâncias precisará vir cura, libertação, mas sempre vai precisar transformai-vos pela renovação da vossa mente. Capítulo 12 de Romanos começa a trabalhar sobre as virtudes, como nós vamos conduzir isso entre nós, vida da igreja, em família, e ele termina o capítulo dizendo como nós vamos conduzir isso até mesmo diante dos nossos inimigos. Provisão para mim e para você em qualquer assunto da nossa vida. Nessa manhã, eu convido você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor.